Boa noite para você. O TV Notícias desta quinta-feira, dia 2 de novembro, feriado, começa agora. Uma boa notícia: aumentou a oferta de vagas de emprego em Uberlândia. Destaque para o comércio varejista e serviço call center. Hoje tem o nosso quadro Mercado de Trabalho com oportunidades de estágio e emprego. Aumentou a produção de frango no Alto Paranaíba, mais geração de emprego e renda. Tem ainda uma reportagem especial sobre casais que optaram pela adoção. E ainda a previsão do tempo para amanhã e muito mais. O TV Notícias está só começando. A gente começa com uma boa notícia. Segundo dados do CAGED, aumentou a oferta de vagas de emprego em Uberlândia. Mais pessoas foram admitidas em comparação ao número de desligamentos. Destaque para os cargos de vendedor de comércio varejista e operador de telemarketing. Há 2 meses, Caio ingressou no primeiro emprego. Trabalha 8 horas por dia na central de atendimento ao cliente no projeto de um banco. Buscou trabalho de carteira assinada para ter independência financeira. Crescimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, reconhecimento. Só no mês de outubro, a empresa que Caio trabalha abriu 1.000 novas vagas em comemoração ao aniversário da instituição. O local conta com mais de 6.000 colaboradores. Do total, 24% estão no primeiro emprego. A gerente de RH, Marcela, explica sobre o crescimento de oportunidades no setor. É um crescimento de negócios, de clientes que a gente tem e, inclusive, onde a gente amplia também nossa estrutura física para receber esse crescimento. Segundo o ranking do CAGED, no mês de setembro, as profissões que mais contrataram foram de vendedor de comércio varejista e operador de telemarketing, um total de mais de 800 contratações no período. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, mais conhecido como CAGED, a geração de empregos cresceu em Uberlândia. No mês de setembro foram mais de 7.700 admissões e aproximadamente 7.400 desligamentos. De janeiro a setembro, a cidade apresentou um saldo positivo de 719 vagas, o que representa mais de 72.000 contratações. Segundo esta economista, não podemos afirmar que o desemprego caiu, pois o CAGED só apresenta dados do emprego formal. Ele não trabalha com informalidade. Então, portanto, a taxa de desemprego, que muitas vezes é aí divulgada pelo IBGE, ela trata do mercado de trabalho formal e informal, que é uma pesquisa mensal que é feita, a PME. Então, portanto, não dá só para calcular, né, eu diria, no mercado de trabalho como um todo, você fazer cálculo de taxa de desemprego olhando só por esses dados do CAGED, que retrata apenas o mercado formal de trabalho. A supervisora da Fundação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, Renata, explica que os setores que mais ofertam vagas são de serviços e comércio. A expectativa é que o número de contratações cresça até o fim do ano. A gente tem uma expectativa bastante positiva, nós nem começamos ainda as contratações temporárias de final de ano, né? A gente espera que isso aconteça a partir do próximo mês, então a expectativa é muito positiva. Para esse setor de serviços em específico, né, os contact centers, essas grandes empresas realmente têm feito uma contratação, uma demanda bem expressiva. A economista diz que, apesar do comportamento da cidade ser positivo, o cenário atual está longe de recompor os postos de trabalho destruídos. Embora o dado desse ano seja positivo, ano de 2015 e 2016, a crise do mundo do trabalho se manifestou de forma bem gritante no município também, com desligamentos aproximando em mais de 5.000 postos de trabalho que foram destruídos nesses 2 anos. Então, com a recomposição agora, mesmo positivo, de aproximadamente 700 postos de trabalho, não significa que você, rompeu com a crise do mundo do trabalho. E tem vagas de estágio e emprego abertas para a Uberlândia região. Veja agora no nosso quadro Mercado de Trabalho. Uma vaga para auxiliar de escritório administrativo. O salário é de R$ 1.200 e pode chegar a R$ 1.300, mais vale transporte. Vaga também para assistente fiscal. O salário é de R$ 1.400, mais vale transporte, cesta de alimentos e convênio odontológico. Vaga também para telemarketing ativo para captação de vendas. A remuneração R$ 1.057, mais vale transporte. Vaga para vistoriador de imóveis. O salário R$ 1.518,
mais vale transporte e mais convênio médico. Vagas de estágio em ciências contábeis. A Bolsa Auxílio é de R$ 905, mais vale transporte. Tem vaga de estágio também para administração. A Bolsa Auxílio de R$ 905, mais vale transporte. E ainda a vaga de estágio em administração ou logística. A Bolsa Auxílio é de R$ 700, mais vale transporte. Os interessados devem entregar o currículo na CDL, localizada na Avenida Belo Horizonte, número 1290, no bairro Oswaldo Rezende. E depois do intervalo, tem a previsão do tempo para amanhã. E ainda, aumentou a produção de frango no Alto Paranaíba, mais geração de emprego e renda. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. O Sudeste vai ser a região com maior volume de recursos do FGTS disponíveis para investimentos em habitação popular e saneamento básico em 2018. De acordo com a proposta aprovada pelo Conselho Curador do Fundo nesta semana em Brasília, o orçamento operacional prevê 62 bilhões para contratação em projetos de habitação popular, beneficiando quase 500 mil famílias, e 6 bilhões para saneamento básico, atendendo a mais de 8 milhões de pessoas. A semana tem sido de muito sol e aumento de nuvens. Melhorou um pouco a umidade do ar, mas ainda não foi suficiente para aliviar o calor. Vamos à previsão para esta sexta-feira. Em Uberlândia, muito sol e calor, com mínima prevista de 21 graus e máxima de 29. Possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Araguari, a sexta vai ser de sol e calor. A temperatura varia entre 19 e 28 graus. Pode chover a qualquer hora do dia. Em Patos de Minas, a mínima prevista é de 18 graus e a máxima é de 30. Pode chover no fim da tarde. Desde cedo, muito calor em Ituiutaba. Os termômetros devem marcar 24 graus pela manhã. A máxima é de 32. Deve chover no começo da noite. E em Monte Carmelo, a sexta vai ser quente, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, aumentou a produção de frango. O avanço tecnológico, o crescimento da exportação, a competitividade do produto brasileiro e o aumento do consumo foram os principais fatores para a alta na produção. Isso sem contar na geração de emprego e renda. A reportagem é da NTV, nossa parceira em Patos de Minas. Com preço relativamente barato, qualidade nutritiva e facilidade para o preparo, o frango é uma ótima opção do consumidor brasileiro que dispensa apresentações. O Brasil é o segundo maior produtor mundial da proteína, posição que é resultado da eficiência em manejo e da tecnologia genética das granjas. A produção de frango tem papel importante na economia de Patos de Minas. O aviário deve ser isolado de outras instalações e criações, seco, arejado, protegido dos ventos fortes dominantes. Antes da chegada dos pintinhos, deve-se assegurar que o aviário esteja limpo. O frango, quando ele está maior, já finalizando próximo dos dias de abate, ele necessita assim, de uma temperatura mais agradável. Então você tem que nebulizar, você tem que usar os ventiladores para proporcionar um ambiente melhor. Eles não suportam calor. E o pintinho, o inverso. Eles necessitam do calor, então você tem que estar aquecendo, fazendo aquecimento a gás ou aquecimento a lenha, porque eles não podem sentir frio. A capacidade produtiva dessa granja é 16 mil frangos por semana. O lucro ou prejuízo no setor de avicultura depende muito da forma de cuidar e manejar os frangos. Em menos de 50 dias tem um lote pronto e esse dá lugar a outro. Nós recebemos aqui, pintinho de um dia, semanalmente, a gente recebe em média aí 16 mil aves, aonde leva aproximadamente 45 dias, para o abate, aí a gente leva para o frigorífico e de lá já vai direto para a mesa do consumidor. Diariamente as aves são transportadas para o frigorífico. A quantidade diária depende. Na realização dessa matéria, por exemplo, 7 mil frangos foram para o abate. Logo após vão para o comércio em torno de R$ 2,60 o quilo. E aqui no comércio que o produto final vai para o consumidor. Em meio às crises do Brasil, o preço do frango teve redução.
Hoje é oferecido por R$ 7,90 o quilo e os cortes da ave, em média, R$ 4,00. Não, ele teve uma diminuição. Com relação do ano passado para cá, ele caiu bem, sabe? Esse ano, a gente teve um montante maior de compras também, então assim, conseguiu um preço melhor e também caiu bastante o preço. Em relação a 2016, as vendas tiveram um aumento de 50%. O período de mais lucratividade é de julho a dezembro. E depois do intervalo tem uma reportagem especial sobre casais que optaram pela adoção. E mais, você faz compras internacionais pela internet? Teve mudança no processo de importação. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. E agora vai um recado importante para quem pretende tirar carteira de trabalho. De hoje até domingo, o serviço de emissão foi suspenso nas unidades de atendimento integrado. Isso em função da migração do sistema do Ministério do Trabalho. Na próxima segunda, o serviço já estará normalizado. Você gosta de fazer compras internacionais pela internet? Pois é, a Receita Federal e os Correios anunciaram mudanças no processo de importação. Até um site foi lançado para simplificar o processo. Uma das principais vantagens da mudança permite que as remessas postais internacionais, como compras via internet, sejam 100% processadas eletronicamente. Isso permite o cálculo automático do imposto a ser pago por um produto comprado em um site chinês, por exemplo. O próprio importador vai ter noção de quanto é devido de tributos. Se no regime de tributação simplificado, 60% de tributos aduaneiros, mais o ICMS, que varia de estado para estado entre 18% e 25%. No momento do desembaraço, ele já saberá todo o valor dos tributos devidos, né? E esse sistema, é o chamado Siscomex Remessa, permitirá a ele ainda acompanhar o desembaraço da sua carga, ou seja, ele vai poder rastrear a carga. Isso traz mais segurança, previsibilidade e transparência no sistema. O Grupo de Apoio à Adoção Pontes de Amor está completando 5 anos. A organização desenvolve diversos trabalhos com o objetivo de promover a convivência comunitária e familiar, além de acompanhar e oferecer todo o apoio necessário no processo de adoção de crianças e adolescentes. Nossa equipe de reportagem foi conhecer mais sobre o grupo, que está entre os 3 maiores do Brasil. Sueli e Cláudio são os pais adotivos do João Vitor. A gente tinha o desejo de ter filhos, né? A gente já vai fazer 20 anos de casado, não tínhamos filho. Nós entramos com um processo de adoção na vara da infância e aí fomos encaminhados para fazer o curso de postulantes na Pontes de Amor, né? Foi quando nós conhecemos a ONG, nos interessamos pelo trabalho. E aí depois da espera de um tempo, depois de aprovados no cadastro de adoção, chegou o João Vitor há 2 anos atrás, dia 29, agora completa 2 anos que ele chegou. Depois que conheceram este universo da adoção de crianças e adolescentes, a Sueli e o Cláudio tornaram-se voluntários do Grupo de Apoio à Adoção Pontes de Amor, a organização que atua em Uberlândia e na região do Triângulo Mineiro desde 2012, foi fundada pelo casal Sara e Rodrigo, que também tem filhos adotivos. Surgiu da nossa própria história, nós tivemos questões muito profundas, né? Tanto no processo jurídico quanto na preparação, né, psicológica. E isso nos levou a uma inquietação muito grande de entender um sistema que não funciona como deveria funcionar. E aí nós reunimos um grupo de amigos para propor ajuda a esse sistema. Pontes de Amor é muito mais do que apoio apenas à adoção. Ela promove convivência familiar e comunitária a crianças e adolescentes. Nós trabalhamos na formação continuada de profissionais da rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Desenvolvemos programas que visam o desenvolvimento integral da criança e do adolescente acolhido e promovemos a preparação e o empoderamento da família, tanto adotiva e muitas vezes em casos de reintegração familiar. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 1.200 crianças e adolescentes foram adotados no ano passado no Brasil. Minas Gerais teve mais de 700 adoções neste período, mas ainda há mais de 7.000 crianças aptas à adoção e 38.000 interessados em adotar, de acordo com o Cadastro Nacional de Adoção.
A coordenadora do Grupo Pontes de Amor conta que em 2013, mais de 200 crianças e adolescentes viviam em centros de acolhimento em Uberlândia. Graças a um esforço coletivo envolvendo diversas instâncias e organizações, entre elas a Organização Pontes de Amor, 85% foram inseridas no convívio familiar, ou voltaram para a família de origem, ou conseguiram ser adotadas. A organização desenvolve diversos projetos, alguns em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Faculdade de Gestão e Negócios. A ideia que move tudo isso é a de que a criança precisa de uma família. Trabalhamos em parceria com todas as mídias para desmistificar a adoção, promovemos palestras, encontros, participamos de eventos. Nós que promovemos, juntamente com a Vara da Infância, o curso de preparação para postulantes à adoção, que é uma exigência legal para quem quer adotar. E temos trabalhos de pós-adoção, um grupo de apoio de pós-adoção. Depois que a criança chega, essa família é acompanhada pela Pontes. Temos atendimentos terapêuticos familiares para famílias que necessitam nessa construção de vínculos. Enfim, são vários projetos, apoio jurídico, psicológico, social, vários projetos voltados para a promoção de convivência familiar. Hoje a organização conta com uma equipe de 5 contratados, mas a força principal é o voluntariado qualificado. 100 profissionais de diversas áreas ajudam nas atividades. Só de psicólogos voluntários são 20, entre eles a Bruna, que também é contratada para coordenar alguns projetos dentro do grupo. Para que o trabalho tenha êxito, é preciso que os profissionais tenham um olhar diferenciado. Nós temos esse cuidado, né, de um olhar sistêmico, de um olhar cuidadoso para as demandas que essas crianças apresentam. E são demandas específicas, que se não tiver esse olhar sistêmico, às vezes não promove o desenvolvimento da criança e do adolescente. A chegada do João Vitor mudou a vida do Cláudio e da Sueli. Mudou bastante a nossa vida, enquanto família, com a chegada do nosso filho João Vitor. E nós passamos a frequentar a Pontes de Amor e entendemos a instituição como uma família extensiva. Nós não temos laços de sangue aqui, mas nós temos laços muito fraternos em torno do tema da adoção. E ele diz que quer companhia. Você estava falando que você quer quantos irmãos? 3. O desejo de ter mais um filho está aqui aceso, nós estamos na fila aguardando. E Deus é que vai escolher essa hora e quem é essa criança que seja tão maravilhosa e nos ensine tantas coisas quanto o João Vitor nos ensinou até agora. Enquanto a gente gravava esta reportagem, o João fez este desenho e ainda deixou um recado. A Tia da Ponte de Amor ajuda a gente com todo carinho do mundo. Isso aqui é para ter um significado para você. Você vai lembrar sempre da Tia Sara, da Ponte de Amor, de lembrar que a nossa vida, quem constrói é a gente. Não são os outros. Não são os outros que fazem de nós quem a gente vai ser, mas é a gente mesmo que vai construindo. Parabéns aí a todos os envolvidos, principalmente os voluntários que fazem parte da organização. O TV Notícias de hoje termina aqui. Boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, às 10 para 7 da noite. Um abraço e até lá.